Quem é a besta citada no livro do Apocalipse? O livro do Apocalipse é um dos livros mais amplamente debatidos, tanto por estudantes bíblicos quanto por acadêmicos seculares. Em suas páginas estão registradas as advertências mais aterradoras e profecias explícitas que se pode imaginar. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Um dos símbolos mais cativantes, porém frequentemente mal interpretados, das escrituras apocalípticas do Apocalipse encontra-se no capítulo 13, onde se fala da besta do mar, muitas vezes referida simplesmente como a besta. Durante séculos, muitas pessoas têm incessantemente especulado sobre a identidade da besta. No entanto, a Bíblia é o seu próprio intérprete. Ao comparar escritura com escritura e permitir que a Bíblia se interprete a si mesma, a identidade da besta torna-se indiscutivelmente clara. Ao examinarmos a Bíblia, percebemos que o capítulo 13 de Apocalipse, ao falar sobre a besta do mar, se cumpre de maneira clara e impactante em 3 dimensões: passado, presente e futuro. O primeiro sentido se refere ao próprio reino. O segundo, ao passado da liderança que comandou esse reino. E o terceiro, ao futuro, cumprimento e retorno da besta do Apocalipse, tanto como reino, tanto como cabeça. Hoje focaremos no futuro, na identificação da besta como homem e como representante do diabo na terra, que está prestes a retornar do abismo e se revelar a todos como a besta do julgamento. Apocalipse 17. A prostituta numa besta de 7 cabeças. Quando comparamos escritura com escritura, a identidade deste homem como antimessias torna inevitavelmente óbvio. 13 características que identificam quem é a besta do julgamento. 1. Se assenta sobre uma igreja e uma cidade. E a mulher, prostituta que viste, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Observação: na profecia, mulher é igual à igreja. A prostituta, idólatra, portanto, igual uma apóstata, igreja idólatra. 2. A mulher está sobre a cidade dos 7 montes. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes, sobre os quais se assenta a mulher. Roma, a cidade dos 7 montes. O Capitólio, o Palatino, o Aventino, o Esquilino, o Célio, o Quirinale e o Viminale. 3. A mulher se adorna de púrpura e escarlate, e adornada de ouro e pedras preciosas. A mulher estava coberta de púrpura e escarlate, e adornada de ouro, de pedras preciosas e pérolas. A cor para os bispos e outros prelados é púrpura, para os cardeais é escarlate. A cruz peitoral deve ser feita de ouro e decorada com pedras preciosas. 4. A besta exerce poder sobre todos os habitantes da terra. Também foi-lhe dada autoridade todas as tribos, povos, línguas e nações. Não existe homem na terra com tanta autoridade como o próprio Papa. Este, além de soberano homem político, contém o poder religioso, o que o torna acima de qualquer presidente, ditador ou principado. Nós definimos que a Santa Sé Apostólica e o Pontífice Romano têm a supremacia sobre todo o mundo, sobre o qual não existe autoridade superior. O Papa Gregório se declara como direto e herdeiro da comissão ilimitada sobre todas as almas.
5. A mulher surgiu de uma área densamente povoada, com uma diversidade cultural. Também disse: as águas que viste, onde a prostituta se assenta, são povos, multidões, nações e línguas. A Igreja-Estado Católica Romana surgiu do meio de 10 tribos, monarquias originais da Europa: anglo-saxões, Inglaterra; germanos, Alemanha; visigodos, Espanha; francos, França; lombardos, Itália; burgundos, Suíça; suevos, Portugal; érulos, ostrogodos, vândalos. 6. A mulher completamente radicou 3 reinos quando ascendeu ao poder. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles surgiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. A história registra que o papado de Roma eliminou 3 das 10 tribos originais da Europa: os vândalos, 454 d.C., os érulos, 493 d.C., e os ostrogodos, 538 d.C. O imperador católico Zeno preparou um tratado com os ostrogodos em 487, o qual resultou na erradicação do reino ariano dos érulos em 493, e o imperador católico Justiniano exterminou os vândalos arianos em 534 e significativamente quebrou o poder dos arianos ostrogodos em 538. Assim foram os 3 chifres de Daniel, os érulos, os vândalos e os ostrogodos, arrancados pela raiz. Hoje não existe uma única linhagem que pode ser rastreada destes 3 reinos. Eles foram literalmente erradicados, arrancados pela raiz. 7. A mulher que a besta se assenta, faz guerra contra os santos. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas do Messias. E quando a vi, admirei-me com grande espanto, que a Igreja de Roma derramou mais sangue inocente do que qualquer outra instituição religiosa que tenha existido na história da humanidade, não será colocada em dúvidas por nenhum protestante, estudante, acadêmico e sábios que tenham bons conhecimentos de história. É realmente impossível ter uma completa compreensão do extenso número de vítimas da Igreja Católica. Este fato é agravado pela complexidade e diversidade das experiências individuais, tornando a tarefa de quantificação não apenas desafiadora, mas talvez além do alcance do entendimento humano. Adicionalmente, é quase certo que não existe capacidade de imaginação suficiente que possa entender adequadamente o profundo sofrimento vivenciado pelas testemunhas de Arusha. O grau de dor e trauma que essas pessoas suportaram é de tal magnitude que transcende nossa capacidade de empatia e compreensão. Oito. Tem um único homem que age e fala por todos. E eis que nesse chifre havia olhos, como os de um homem, e uma boca que falava com insolência. O Papa é o único porta-voz de toda a Igreja Romana, e o seu reino é o chifre pequeno que erradicou as 3 tribos arianas. 9.
a besta sofrerá uma ferida, mas sobreviverá. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Em 13 de maio de 1981, um fatídico evento levaria o Papa João Paulo II a pedir um afastamento. Em 1981, eu estava numa rádio em Iowa. Eu estava no ar e, na época, o teletipo nos avisava da gravidade das notícias. 1 bip, 2 bips, 3, 4... Quando soavam 10 bips, era basicamente um desastre nacional. E eu estava no ar e eu ouvi o teletipo soando. Bip, 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 e continuou. E eu fui direto até o teletipo, arranquei o papel e vi que o Papa João Paulo tinha sido baleado. Eu comecei a chorar. Em 13 de maio de 1981, João Paulo II estava entrando na Praça de São Pedro. Ele não sabia que Mehmet Ali Agca estava esperando para matá-lo. No momento em que o Papa passa por seu pretenso assassino, Agca dispara 4 vezes contra ele e foge, largando a pistola sobre um caminhão próximo. Nisso, ele é pego pela segurança do Vaticano, por uma freira e membros do público que impediram sua fuga. Mas esses 4 tiros ecoaram pelo mundo todo. O Papa fora atingido. O mundo todo ficou chocado naquele momento. Não foi apenas o atentado contra a vida do Papa, mas também a data do ataque que se mostraram chocantemente significativos. Ele foi alvejado na festa de Nossa Senhora de Fátima, em 13 de maio, a data da primeira aparição. Como o terceiro segredo não tinha sido divulgado, o assassino não tinha como saber do conteúdo da última previsão de Fátima, nem o significado real da data que escolhera. O Papa quase morre durante uma cirurgia de emergência, mas a vida dele é salva e ele se recupera. E ele pede que o terceiro segredo de Fátima seja retirado dos arquivos do Vaticano e levado a ele no hospital. Ele abre o envelope e lê a profecia. E imediatamente ele se convence de que a profecia era sobre ele. Ele entendeu que era um sinal de que o terceiro segredo estava sendo cumprido e que Nossa Senhora interveio para salvá-lo da morte. O Papa João Paulo II acabou por ser o primeiro a revelar o terceiro segredo de Fátima ao público. Mas ele esperou mais 18 anos para revelar o segredo. João Paulo II disse que uma mão disparou a arma e que outra mão guiou a bala. A primeira mão foi de Ali Agca e, a segunda mão foi de Maria. Na cabeça dele foi Nossa Senhora que o salvou. A bala que os cirurgiões extraíram e deram a ele acabou sendo levada para Fátima, em Portugal, para agradecer a Nossa Senhora por salvar a vida dele. Por um momento, parecia que a vida do líder espiritual mais influente do mundo estava por um fio. Enquanto o mundo aguardava ansiosamente por notícias do estado de saúde do Papa, uma profecia do livro do Apocalipse ecoava na mente dos sábios. Em Apocalipse 13:3 é predito que a besta que sobe do mar sofreria uma ferida mortal, mas sobreviveria. O atentado contra João Paulo II foi com toda certeza a realização dessa profecia. O atentado de 13 de maio de 1981 permanece como um momento marcante na história da Igreja Católica e do mundo. Para muitos, foi um lembrete poderoso do cumprimento da palavra do Eterno. Este fatídico evento foi com toda certeza a confirmação da profecia bíblica e da sobrevivência da besta descrita no livro do Apocalipse. 10. O pontífice agora passa de papa para soberano rei. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo.
Em todo momento da história da Igreja Romana, o pontífice romano sempre carregou o título de Papa, e não de rei, pois a Igreja não passava de uma instituição religiosa. Mas, para que se cumpra a profecia de Apocalipse 17:10, isso muda com a criação do Estado do Vaticano. 11 de fevereiro de 1929. Após grande discussão sobre o que fazer com a Igreja Católica dentro do território romano, é acordado entre Benito Mussolini e Pio XI o Tratado de Latrão, que iniciaria a contagem dos últimos 7 papas da Igreja Católica. A partir de 1929, é criado o menor país do mundo, intitulado como Estado do Vaticano. Agora, além de Papa, o Pontífice Romano é um soberano, um rei que governa a monarquia católica dentro da grande cidade dos 7 montes. O 8º é um dos 7 reis. E a besta, que era e não é, também é ele o 8º, e procede do 7, e caminha para a destruição. De acordo com a profecia das Sagradas Escrituras, nos últimos dias da terra haverá um último rei, que governará a grande prostituta, e será o que conhecemos como o Antimessias. Este rei é conhecido na profecia como o 8º, aquele que surge dos 7 reis. Em outras palavras, um desses 7 reis, após o tratado que criou o Estado do Vaticano, retornará ao poder novamente. Mas aí vem uma questão que gera controvérsias e muitas dúvidas. Como isso é possível, se os 7 reis já morreram? A Bíblia, no entanto, é o seu próprio intérprete. Portanto, é nela que você encontra a resposta. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. A profecia nos revela que a besta, a 8ª cabeça, que é uma das 7 cabeças que já esteve entre nós, retornará do abismo, e ela mesmo diz que o mundo todo vai se admirar ao vê-la retornando do abismo. Observação: abismo é o mesmo que sepultura, morte ou o próprio Hades. Portanto, a profecia está alegando claramente que a besta retornará dos mortos. Essa besta, que é uma das 7 cabeças, virá e reinará como o 8º rei romano. 12. O soberano deste reino identifica-se com o número 666. Aqui está a mente que tem sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Existem muitas teorias e especulações referente a este número. Em nosso canal, revelamos o sinal da besta, que temos total certeza que é o Shiro, um mesclado das letras originais do texto bíblico, o qual é traduzido como Xi, Xi, Stigma. Acesse nosso canal Tempos Proféticos e assista o vídeo completo. Mas, para identificar a besta, também devemos usar as letras em sua forma original, que é traduzida de forma separada, resultando em 666. Existiu mais de 200 papas na Igreja Romana, mas unicamente um papa tem o seu nome traduzido em latim para algarismos romanos e que resulta em 666. Johannes Pavlos II. Esse título em latim se dá ao Papa João Paulo II, e ao calcular o seu nome do latim arcaico para os algarismos romanos,
veja o resultado. Iohannis. Uma única letra pertence aos algarismos romanos. Letra I, que é igual a 1. Pavlos. 3 letras pertencem aos algarismos romanos. Letras V, L, V, que é igual a 5 mais 50 mais 5. Papa. Nenhuma letra presente nos algarismos. Segundo, 3 letras pertencem aos algarismos romanos. Letra C, V, D, que é igual a 100 mais 5 mais 500. Somando todas essas letras que pertencem aos algarismos romanos, esse é o resultado. 1 mais 5 mais 50 mais 5 mais 100 mais 5 mais 500, totalizando em 666. Ou seja, João Paulo II em latim dá exatos 666. 13. A besta é aquela que existe. E são também 7 reis. 5 já caíram, e 1 existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Contando a partir de 1929, a profecia de Apocalipse 17:10 nos revela que 5 reis haveria de cair. Pio XI, Pio XII, João 23, Paulo VI, João Paulo I. Após a queda dos 5 primeiros, Yahuanã vê um que existia, um que governava em sua visão, e esse é João Paulo II. Após Yahuanã ver este rei governando sobre a terra, ele vê o seu sucessor, e que este que sucederia a João Paulo II, segundo a profecia, duraria pouco tempo, e esse rei foi Bento XVI. Todos sabemos que Bento XVI surpreendeu o mundo em 2013 ao fazer do teu reinado um marco histórico, no momento que ele anunciou a todos a grande renúncia do século XXI. O papado é um cargo vitalício, portanto, uma renúncia é algo incomum na Igreja Católica, já que o cargo que o pontífice atua é até a sua morte. Neste momento, se cumpre a profecia do 7º, que iria durar pouco tempo, pois o mesmo renunciou. Portanto, seus 5 primeiros reis caiu, um existia na visão, outro que é o 7º duraria pouco, restou apenas o que existiu, e esse que existiu foi o 6º rei do Vaticano, João Paulo, Papa II. João Paulo II é a besta do julgamento. É este o Papa e Rei do Vaticano que existiu. Agora não existe mais, porém, retornará do Hades, do abismo, para ser o 8º rei do tratado. E este mesmo será aquele que vem para sua própria destruição. As 13 características de João Paulo II, que nenhum Papa jamais em toda a história realizou. O maior velório de todos os tempos. 2 bilhões de pessoas em todo o mundo assistiram o seu funeral. Nasceu e foi velado no mesmo dia que acontecia um eclipse. O primeiro Papa a pisar em uma sinagoga. O primeiro Papa a pisar em uma mesquita. Quebrou a União Soviética. Derrubou o Muro de Berlim. Executou o diálogo interreligioso, unindo todas as religiões do mundo. Viajou por 129 países. Se assentou com 1.600 chefes de Estado de toda a Terra. Sofreu atentado e sobreviveu. O único Papa vigiado 24 horas por dia. Seu corpo foi meticulosamente preservado
através de processos químicos, aguardando aquele grande dia. Sepultado sob a imponente Basílica de São Pedro, ele é monitorado incessantemente 24 horas por dia por câmeras que transmitem ao vivo no site do Vaticano. Em seu jubileu, no ano de 2003, suas palavras foram: na crença dos pontífices romanos, quando um papa morre, passa a ser homem. João Paulo II certa vez confidenciou: eu não morrerei completamente. Não morrerei completamente. Seu nome em latim resulta em 666. Só existe um homem na Terra que teve tamanho poder e influência global. E esse homem foi o mais amado, venerado de todos os tempos. Não houve homem como este, nem mesmo Yahushua recebeu tanta honra e tanta glória sobre a face da terra, como este homem que existiu. Este homem é João Paulo II, a besta do julgamento. A surpresa e o orgulho com este sucesso eram comentados por romanos e pelos viajantes em todos os cantos nesta sexta-feira. Nós já estamos no sábado, nas primeiras horas do dia 9 de abril de 2005. O corpo de João Paulo II está sepultado. Para a história, fica registrado um momento que o mundo não tinha visto antes. Uma homenagem planetária. 12 dias desde a Páscoa. O domingo em que prendemos a respiração. A angústia repetida. No último dia de março, era hora de se preparar. A notícia de que o Papa está se alimentando por uma sonda inserida no nariz está nos principais jornais internacionais. No 1º de abril, todos esperavam, mas ninguém queria acreditar. O estado de saúde do Papa João Paulo II se agravou profundamente nas últimas 24 horas. Faz apenas 6 dias. Dia 2 de abril de 2005. O Vaticano acaba de confirmar a morte do Papa João Paulo II às 4h30 da tarde deste sábado. Menos de uma semana. As declarações de pesar de chefes de Estado, chefes de governo, religiosos católicos, líderes de outros credos. Nos incontáveis cantos do mundo, as missas, as orações. No Vaticano, multidão. Há 5 dias, na Praça de São Pedro, a revelação da mensagem escrita para o 2º domingo de Páscoa. A mensagem derradeira. Para a humanidade que parece perdida e dominada pelo poder do mal, do egoísmo e do medo, o Senhor ressurgido oferece o seu amor, que perdoa, reconcilia e reabre o ânimo para a esperança. Riconcilia e riapre l'animo alla speranza. E faz apenas 4 dias. As pessoas eram milhares, e os milhares eram centenas. As pessoas eram milhões, e se reuniam na praça repleta, e se juntavam nas ruas em volta, serpenteavam esquinas de Roma. A cidade se ressentia da fila que se alongava, e faz apenas 2 dias, a fila do adeus foi interrompida. Estamos entrando na Basílica do Vaticano, o coração da Igreja Católica. Os segundos diante do Papa são os de uma despedida, um adeus a alguém que se dedicou quase 27 anos a defender a paz. E chegaram os eleitores, e vieram dezenas de eleitos. Mobilizaram-se ainda os monarcas e os compatriotas, os fiéis, os peregrinos. Estão todos aqui na Praça de São Pedro nesta sexta-feira, aqui e em toda parte, diante dos olhos de 2 bilhões de pessoas no mundo inteiro. Teria que ser mesmo assim o funeral do Papa mais popular da história.
aquele que mais soube usar o poder valioso da comunicação. 12 dias desde a Páscoa. A história prossegue, misteriosa, imprevisível, incontrolável. Prosseguiremos todos assim, impressionados, emocionados, modificados. Mais uma apresentação de Nuno e Guinho, agora com uma apresentação especial em homenagem a uma pessoa muito famosa, o Papa João Paulo II. Nosso povo te abraça, a bênção, João de Deus, a bênção, João de Deus, nosso povo te abraça. Papa João Paulo, que beijou a nossa terra, dá um beijo de paz nas famílias. Dá um beijo de harmonia nos lares, de reconciliação nos casamentos. Olha para o Brasil, Papa São João Paulo II. Olha para a nossa realidade. Quer dizer que começou. Foi um acontecimento inacreditável no abrigo de Sem Teto da Rua 6. Há relatos de diversos milagres. Da cura de uma garotinha com leucemia até um homem que recuperou a visão após um acidente industrial. Ainda não sabemos o que causou os centenas de pessoas se reúnem na frente do abrigo na esperança de também serem curadas. E naquele momento, senti minhas pernas de novo. Não foi um acontecimento isolado. Foram centenas de pessoas documentadas que se curaram. E não existe nenhuma explicação médica para isso. Então, o que é? De onde é que vem esse poder? Ele é divino? Eu não sei. Só quero ajudar o máximo de pessoas que eu puder. O livro do Apocalipse diz que um virá e copiará o verdadeiro, e os enganados vão adorar este falso profeta. E esse é o momento que mais tememos. Este é o espírito do anticristo que todos ouviram que viria e que agora caminha sobre a terra. Não quero que acreditem nas minhas palavras. Quero que vocês mesmo busquem a verdade. E ela está nas Escrituras. E tudo o que digo não sou eu, pois o conhecimento está na própria palavra do Altíssimo.
João Paulo II é o anti-Machia, o anti-Messias, a besta do mar, o iníquo, o anticristo, o homem do pecado, o falso pastor, o filho da perdição e o príncipe que há de vir. Prepare-se, Azazel está chegando, e o seu reino será de trevas